Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo é um resumo da história da França. Vamos passar por vários séculos, por vários fatos, por várias figuras que fizeram a França ser um país tão importante e relevante para a história mundial. Mas antes eu tenho um recado rápido. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Os registros mais antigos de povos no território que hoje corresponde à França datam da Era Paleolítica, entre os anos 50.000 a 80.000 a.C., que são as pinturas rupestres de Lascaux. Na antiguidade, entre os séculos 7 e 5 a.C., a região que hoje corresponde boa parte da França era chamada de Gália, e nela viviam povos que eram chamados de gauleses. Ao sul da Gália, os gregos, por volta do século 5 a.C., fundaram uma colônia na região que hoje corresponde à importante cidade de Marsella. Logo após, povos celtas também viriam. A Gália no século I a.C. foi conquistada pelos romanos, assim como a atual região da Marsella, que os romanos passaram a chamar de Massília. A partir da fundação do Império Romano, a Gália passou a ser uma província importante e passou por um desenvolvimento econômico muito grande. E para uma melhor administração, a Gália foi dividida em 3 partes, sendo a Gália Narbonense, Gália Lyonense, que hoje abriga a região da cidade de Lyon, e a Gália Belga. No final do século IV e em boa parte do século V da nossa era, os romanos enfrentaram diversas invasões de povos germânicos, conhecidos também como povos bárbaros, e com isso povos como os vândalos, suevos e alanos, no primeiro momento se espalharam pela Gália. No ano de 412 foi a vez dos visigodos se estabelecerem no sul. Já no ano de 440 foi a vez dos burgúndios se estabelecerem na parte oriental da Gália. O Império Romano caiu no ano de 476. 20 anos depois, no ano de 496, os francos-sálios conquistam a Gália e o seu rei Clodoveu I se converte ao cristianismo, e com isso a Gália toda passou a ser cristianizada e nascia assim a dinastia Clodoveu. A dinastia Clodoveu durou até o ano de 751, após várias guerras civis pelo poder. Em 768, já na dinastia carolíngia, Carlos Magno se consagra rei dos francos, reinado que durou até o ano 800. Um reinado muito importante, que gerou um período de um certo equilíbrio e prosperidade aos francos. Após a sua morte, os francos enfrentaram nos reinos seguintes várias invasões dos vikings, que levou o reino a ter várias crises e divergências, que só foram amenizadas em 843 pelo Tratado de Verdun, que dividiu agora a França em 3 partes, a ocidental, a média e a oriental. Com a morte de Luís V, o último rei carolíngio, o reinado foi sucedido por Hugo Capeto, dando origem assim à dinastia dos Capetos, que durou de 987 a 1328. Neste período, a língua francesa, através das cruzadas, se tornou a língua franca dos Estados Cruzados, na tentativa cristã de conquistar a Terra Santa. Os séculos XIV e XV foram séculos difíceis para os franceses, muitas crises com a Guerra dos 100 Anos entre os reinos da França e da Inglaterra, que terminou com a vitória francesa e a anexação de alguns territórios que pertenciam aos ingleses. O conflito, apesar do nome, durou 116 anos, 4 meses e 4 dias. Foi durante a Guerra dos 100 Anos que a jovem camponesa Joana d'Arc liderou os franceses a algumas vitórias militares. No entanto, ela foi entregue pelos Borguinhões aos ingleses, sendo os Borguinhões um grupo de franceses que apoiavam a Inglaterra. Joana d'Arc foi sentenciada à morte na fogueira, se tornando assim um símbolo de patriotismo para os franceses. Outra crise enorme para a França foi a peste negra. Aliás, uma crise para toda a Europa. Segundo estimativas, mais de 15 milhões de franceses perderam a vida. E algumas fontes dizem que quase 200 milhões de pessoas morreram, sendo esta a maior pandemia da história da humanidade. A França, nos séculos XV e XVI, passou por uma fase de crescimento econômico acentuado, através do mercantilismo, que basicamente visava a expansão do comércio através de
uma forte intervenção do Estado na economia e também do protecionismo, e no acúmulo de metais preciosos. A França neste período vivia o auge do absolutismo, da centralização de poder. Este absolutismo foi determinante para o atraso francês em relação a portugueses e espanhóis na navegação marítima, o que levou a França a procurar se estabelecer na América do Norte. Mas, como sabemos, a França invadiu o Brasil neste período, porém foram expulsos por forças portuguesas. No século XVII, o absolutismo ainda era forte. O rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, declarou a sua célebre frase: "O Estado sou eu". Este século foi marcado pelas afirmações de poder, como vimos há pouco, e por grandes conquistas territoriais nas Américas. O século XVIII na história francesa foi muito importante, pois foi o berço do Iluminismo. O movimento iluminista basicamente defendia a liberdade e tolerância, a separação da Igreja e Estado e do pensamento racional. Este movimento batia de frente com o poder da Igreja na França, e os iluministas passaram a ser perseguidos pela censura do Estado. Se destacam no iluminismo francês Voltaire, Rousseau, apesar deste ser suíço de nascimento, e Montesquieu, e na minha humilde opinião, o legado iluminista é indiscutível e moldou todo o mundo ocidental. Em falar em legado iluminista, a Revolução Francesa foi um movimento que surgiu das ideias iluministas. Vale lembrar que a França vivia tempos de crise. A população estava insatisfeita com o regime absolutista. A economia estava em frangalhos. E a terceira classe, formada por burgueses e camponeses que não tinham privilégios, organizaram a Revolução, que depôs e enterrou o absolutismo da França. Deu fim aos privilégios do clero e da nobreza, fez a separação de poder e popularizou a república como forma de governo. Obviamente falaremos da Revolução Francesa mais especificamente em algum vídeo, pois é um tema muito rico e amplo. A Revolução, depois de um período, gerou uma instabilidade que foi bem aproveitada por Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder através de um golpe de Estado em 1799, no chamado Golpe do 18 de Brumário. No ano de 1804, com o apoio da sociedade francesa, Napoleão se consagra imperador e inicia de vez o expansionismo francês através do aumento das ações militares, que levou a inúmeras conquistas na Europa continental. Napoleão, então, foi parado na Rússia em 1812, derrotado pelos russos e o seu inverno. Foi exilado na ilha de Elba. Voltou à França depois, governou por 100 dias, até ser finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, numa coalizão liderada por ingleses e prussianos, sendo levado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, aonde morreu em 1821. Na metade final do século XIX, a França foi derrotada pela Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A derrota desencadeou o término do Império Francês, sendo este substituído pela Terceira República. Além disso, a França teve que pagar indenizações de guerra aos prussianos e ceder os territórios da Alsácia e Lorena também para os mesmos prussianos. Os franceses vêm na Prússia unificar os estados germânicos num episódio conhecido como a Unificação Alemã. Tratou de se armar, pois o novo player nasceu na Europa para os desafiar. Nascia ali a corrida armamentista, que no começo do século XX desencadeou a Primeira Guerra Mundial. No começo do século XX, em 1904, franceses e britânicos finalmente resolveram as suas diferenças, e ambos temiam o crescimento da Alemanha. Temiam que o crescimento da Alemanha ameaçassem as suas colônias na África, como citei há pouco. A corrida armamentista estava a todo vapor. A França estava em paz, mas se preparando para a guerra. Em 1907, a Rússia se une a franceses e britânicos, formando assim a Tríplice Entente, que visava se defender de Alemanha, Itália e da Áustria-Hungria, que formavam a Tríplice Aliança. Este cenário de caos e alianças mergulhou primeiramente a Europa e depois o mundo numa guerra sem precedentes até então. Começava assim a Primeira Guerra Mundial em 1914, e a França tinha um objetivo claro neste conflito:
se vingar da Alemanha e recuperar a Alsácia e Lorena perdida na Guerra Franco-Prussiana. A França em 1914 foi invadida pelos alemães. Os alemães chegaram a estar a 70 quilômetros de Paris, mas foram derrotados na primeira Batalha do Marne. Após esta batalha, o conflito se tornou menos móvel, período conhecido como Guerra de Trincheiras, que durou de 1915 a 1917, e as baixas francesas se acumulavam dia após dia. Em solo francês foram travadas as batalhas mais mortíferas deste conflito, como a Batalha de Verdun, entre fevereiro e dezembro de 1916, que terminou com a vitória francesa, mas o custo foi altíssimo. Segundo algumas fontes, o número de baixas entre mortos, feridos e capturados passou dos 315 mil soldados. Outra batalha extremamente mortífera foi a Batalha do Somme, no qual franceses e britânicos lutaram juntos contra os alemães. O número de baixas nessa batalha foi incrivelmente alta. A França perdeu mais de 200 mil soldados. No total, mais de 1 milhão de baixas contando os dois lados do conflito. Com o final da guerra em 1918 e com a derrota alemã, franceses e ingleses impuseram aos alemães o duro Tratado de Versalhes, que impôs várias restrições e indenizações de guerra a serem pagas pelos alemães, se configurando numa tremenda humilhação. E essa humilhação fez nascer o nazismo alemão, que iria rasgar o Tratado de Versalhes e mergulhar a França e o mundo numa guerra ainda pior. Com a subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933, a França e o Reino Unido passaram a fazer a política do apaziguamento, cedendo às vontades de Hitler para assim evitar uma nova guerra na Europa. E essa política desastrosa trouxe o efeito ao contrário, fez crescer em Hitler a sensação que britânicos e franceses eram fracos. Em 1939, Hitler invade a Polônia, e França e Reino Unido, completamente fartos das mentiras de Hitler, declaram guerra à Alemanha nazista, e começava assim a terrível Segunda Guerra Mundial. A França, então, foi invadida pelos nazistas no dia 10 de maio de 1940, e após 45 dias, os nazistas saíram vitoriosos. A França se rendeu e os nazistas dividiram a França em dois estados, a França ocupada e a França de Vichy, que era um estado fantoche nazista, totalmente subserviente aos interesses do invasor. E houve também, claro, para ser justo, os movimentos de resistência, e o mais famoso deles foi o França Livre de Charles de Gaulle. A França só foi libertada no dia 25 de agosto de 1944, após 4 anos de jugo e tirania nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Quarta República foi instituída após a promulgação de uma nova Constituição no final de 1946. As grandes conquistas do regime foram a reforma social e o desenvolvimento econômico. Em 1957, a França uniu-se a outros 5 países europeus para fundar a Comunidade Econômica Europeia. Os problemas coloniais, a perda da Indochina e a Guerra de Independência da Argélia acabaram com a Quarta República. Em 1958, a Assembleia Nacional deu a Charles de Gaulle plenos poderes para governar o país durante 6 meses e para redigir a Constituição da Quinta República, aprovada por referendo popular. Em 1981, após a vitória socialista nas urnas, François Mitterrand substituiu Giscard como presidente da República. O governo nacionalizou a maioria dos bancos e das firmas industriais, elevou impostos e ampliou os benefícios sociais. Em 1982 e 83, uma recessão econômica fez com que o governo impusesse medidas de austeridade para a população. Como consequência, em 1986, Mitterrand teve que conviver com Jacques Chirac como primeiro-ministro. Esta foi a primeira vez desde 1958 em que partidos opostos governaram o país juntos, no denominado governo de coabitação. Atualmente, o primeiro-ministro francês é Emmanuel Macron. A França, como todos os países, tem ou tiveram suas mazelas, e seus governos e governantes tomaram atitudes controversas ao longo da história. Mas o que é impossível negar é a importância e a relevância da França para a história e para o mundo atual.
Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.